Hoje nós vamos falar com Gaspar Saldanha, direto de Miami. Gaspar já mora fora do Brasil há muito tempo. O Gaspar também é um designer e é responsável, junto com a sua irmã, pelo projeto Paulo Werneck. Ele está à frente desse projeto para resgatar toda a memória do seu avô e preservar todo o grande legado. Paulo Werneck, eu não sei se muitos de vocês conhecem, mas foi um grande artista e um dos maiores muralistas brasileiros. Seguramente vocês já viram a obra de Paulo Werneck. Um dos mais icônicos é a igreja da Pampulha, a igreja de São Francisco, o projeto de Niemeyer na Pampulha. A obra, hoje para mim é também um prazer e uma emoção trazer o Gaspar para falar com a gente, porque eu sou apaixonada pela obra do Paulo Werneck. É de uma plástica, é de uma beleza, e ela reflete muito das peculiaridades, do diferencial da arquitetura brasileira. Ela agregou muito e traz muita beleza. Então, ao longo desses 4 meses, eu procurei muito trazer não só insights do momento, discutir design do futuro, como discutimos com a Cláudia, discutir beleza na arquitetura, discutir o silêncio da arquitetura, como falamos com a Lia, ou o papel da decoração, ou a história através desses episódios que temos trazido, ou seja, os bastidores e a vida e a obra dos grandes mestres, tanto de Niemeyer com Ciro Pirongi, que é presidente da Fundação Oscar Niemeyer e fundador da Escola da Cidade, depois com Zanini, mas acho que um ponto em comum disso tudo é a beleza. Eu tenho certeza, a beleza é fundamental. É um valor humano muito importante, ela é temporal, ela faz com que nós preservamos, damos valor a toda essa obra. E a obra de Paulo Werneck, unida aos grandes mestres da arquitetura brasileira, é de uma beleza ímpar. Então hoje vai ser uma viagem no tempo e através da beleza. Deixa eu ver se o Gaspar já está aqui, para a gente se conectar. Não estou conseguindo achar o Gaspar. Peraí. Achei, mas perdi. Peraí. Gaspar aqui. O Gaspar está entrando conosco aqui. Hello! Olá, Gaspar. Tudo bem? Tudo. Você, tranquilo. Tudo ótimo. Mas que lindo pano de fundo seu. Esses seus azuis estão maravilhosos. Bom, você conhece esse orgulho que eu tenho dessa obra, então a minha casa é assim e não poderia ser de outra maneira, né? Mas eu queria primeiro agradecer ao JK Iguatemi por essa plataforma, por essa iniciativa brilhante. Queria deixar também, antes de tudo, um grande congratulations para a Etel, para a sua empresa, vocês que estão na frente não só da excelência, da qualidade, do design, que é onde começa tudo, mas pela projeção que vocês estão fazendo com o design brasileiro no exterior. Isso é realmente, eu acho, commendable. Desculpe que eu estou usando termos em inglês. Eu já mas não se preocupa. Olha. Não, mas realmente eu tenho muito orgulho dessa participação com vocês e, como eu disse, não só pela qualidade do trabalho de vocês, como o conteúdo e tudo que vocês têm feito, principalmente no momento onde a gente está precisando bastante usar esse orgulho de ser brasileiro, de ter esse legado, né? Então, realmente eu tenho bastante orgulho de participar da reedição das obras do Paulo Werneck. O orgulho é todo nosso, Gaspar. Eu acho que nós estamos juntos nessa jornada. E antes de você entrar, eu estava contando um pouco tudo que a gente vem fazendo e vem conversando
sobre a história do design brasileiro, sobre esse bate-papo mesmo com grandes nomes do contemporâneo ou com grandes familiares de grandes mestres, que também, como você, é um grande designer. E, sobretudo, a gente precisa valorizar o que é nosso, a gente precisa valorizar o que está perto, e a gente precisa conhecer, porque acho que sem conhecer, e sem conhecer a história, fica difícil a gente também tomar partido ou valorizar com esse paixão que a gente tem. Quer dizer, quando você abriu a nossa conversa de hoje, colocou a sua paixão, a sua casa, aqui também na minha casa, eu estou cercada desses livros, cercada dessa história. E toda vez que, às vezes, vê muita notícia ruim no jornal, acho que não tem sido momentos fáceis, você também está aí em Miami, num país que também está bastante afetado por conta disso. A gente precisa se voltar para a beleza, precisa se voltar para os feitos que nós temos de brasileiros, como o seu avô, Paulo Werneck, trouxe assim, muito. Acho que a colaboração dele para a arquitetura, para a arte, é de fato ímpar. E eu fico muito feliz a gente poder estar juntos hoje e contar essa história toda, contar por você que viveu isso dentro de casa, como a última vez, o último talk que nós fizemos foi com o Zanininho, quer dizer, ele contando com essa paixão, com essa proximidade, vocês como família, trazer para um público maior essa história bonita, essa história toda. O seu avô, eu comecei a fazer uma pequena introdução, mas o seu avô, Paulo Werneck, foi um grande artista, mas foi um dos maiores muralistas brasileiros, com mais de 300 murais feitos. É uma obra... Você não está me escutando? Gaspar? Gaspar? Você me ouve? Gaspar? Deixa eu ver só um minutinho aqui, gente. Você me escuta, Gaspar? Pega o fone de ouvido mais para mim. Só um minuto. Gaspar, você conseguiu resolver o seu som? Porque acho que do meu lado funciona. Você me escuta? Pega um fone para mim. Gaspar? Gaspar, você deve estar no mudo. Quer tentar entrar, sair de novo, Gaspar? Vamos esperar. Oi, Frida, tudo bem? Que delícia ter você aqui conosco. Eu estou esperando só o Gaspar resolver o problema do som. Vê se você conseguiu, Gaspar. Melhor você sair e entrar. Gaspar? Deixa eu ver se o Gaspar vai conseguir sair e entrar de novo aqui. Vamos ver, ele vai entrar de novo, vai ficar mais fácil. Estou esperando só um pouquinho o Gaspar entrar. Aqui, Gaspar Saldanha.
Vamos ver se agora vai, se a conexão com o Gaspar, porque eu acho que do meu lado vocês estavam me escutando, certo? Eu não nem desliguei os comentários para ouvir vocês, o feedback de vocês. Agora sim. Me escuta? Você está me ouvindo agora ou não? Eu te escuto perfeitamente. Você ficou sem som por algum motivo. Bom, tá, desculpa aqui, a tecnologia não está perfeita, mas está funcionando agora? Agora tá. Eu até nem desliguei os comentários, vou deixar um pouquinho aqui para a gente ter um feedback de todo mundo que está nos ouvindo, que tem bastante gente já. Gaspar, mas eu estava começando assim, só para a gente abrir a nossa conversa, eu vou deixar você fazer a introdução melhor do seu avô, mas é só para dar um pequeno briefing, quer dizer, seu avô foi um grande artista, mas foi um dos maiores muralistas brasileiros, com uma produção de mais de 300 murais. Quando eu fui reler esse número, eu falei, nossa, mas é muito. E ele foi um ilustrador maravilhoso, então ele fez essa passagem, que também teve uma obra grande como ilustrador, como artista. Como foi esses primeiros anos? E assim, ele viveu esses primeiros anos de Paulo Werneck, foi a época áurea da arquitetura moderna brasileira. Foi a época do prédio do Ministério da Educação e Saúde de Niemeyer, de Lúcio Costa, com consultoria de Le Corbusier. Foi, ao mesmo tempo, da exposição Brasil Builds no MoMA, que o Brasil realmente estava na vanguarda da arquitetura. Ou seja, ele viveu todo esse apogeu. Conta pra gente como foi o artista, como foi a trajetória do artista Paulo Werneck para a arquitetura, para o muralista, como foi essa relação? Vou deixar você contar a vida dele pra gente. Claro. Bom, o Paulo Werneck ele tem uma formação sui generis porque ele foi autodidata, com exceção de um curso técnico de desenho técnico, que nós sabemos que ele teve essa formação. Mas ele, digamos, o lado artístico do Paulo Werneck, ele é totalmente self-taught, né? Realmente, nós temos desenhos dele da adolescência de uma qualidade assim incrível. Então, ele realmente foi um artista nato pela sua própria excelência, sua curiosidade. Ele sempre foi um homem muito curioso e sempre procurando técnicas novas. Mas, voltando à formação, ele, com esse dom, né, artístico, ele trabalhou durante um tempo como ilustrador. Ele ilustrou muitos livros, ele tem uma obra gráfica muito, talvez, tão importante quanto a obra musiva, que muita gente não sabe. Mas vamos voltar agora para os painéis, que eu acho que é o nosso assunto. Ele, quando ilustrador, ele dividiu um escritório... aqui desculpa te interromper, mas só para colocar dois exemplos importantes da fase claro. ilustrador dele aqui. Não, eu acho ótimo. A imagem, né, para poder muito amigo do Marcelo Roberto, e ele foi convidado pelos irmãos Roberto a ingressar na empresa como projetista. Então, ele trabalhou para o escritório dos irmãos Roberto como projetista. E eu acho muito importante falar sobre essa formação, porque ele aprendeu fazendo. E eu acho que uma das maiores contribuições do meu avô, não só, como você estava falando no começo, a beleza, né, que eu acho que é subjetivo, mas é contagiante, mas esse conhecimento técnico da arquitetura e da volumetria, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente vai falar da contribuição dele como inovador, abstração e tudo mais, mas essa formação técnica de conhecer o desenho da arquitetura, conhecer os espaços e projetar para esses espaços, os murais, eu acho que aí é que entra uma grande, um grande know-how, né? Um conhecimento que realmente contribuiu para a excelência da obra dele. Não, seguramente. Eu acho que você colocou um ponto muito importante, Gaspar, porque até
para trazer para a nossa conversa a importância da obra do seu avô, do Paulo Werneck, ou seja, trazer a arte para a arquitetura brasileira, se pode ser para a arquitetura moderna de maneira geral, não só a brasileira, mas poderia ser feito de duas maneiras, ou acrescentar, complementar depois de um prédio pronto, para realmente formar a composição, ou fazer parte do projeto arquitetônico, ou seja, fazer parte da discussão arquitetônica. E acho que aí essa experiência do seu avô, que trabalhou com os irmãos Roberto como projetista, que aprendeu fazendo, e que o trabalho dele como muralista não era algo a ser acrescentado como ornamento, como complemento, mas muito mais como uma parte intrínseca da arquitetura. Ou seja, vocês ontem mesmo, eu estava escutando o Niemeyer falar na aula inaugural da Escola da Cidade, e ele falava que ele trouxe muito a arte para dentro da construção moderna brasileira. E você vê isso claramente nas obras do seu avô, com essa arquitetura. Então, isso é um grande diferencial da arquitetura moderna brasileira, a maneira como a arte ela é parte, né? Então, eu acho que isso... Exato. Exatamente. O Le Corbusier teve grande influência nessa, digamos, impulso, né? Como você já mencionou, o prédio do Ministério da Educação e Cultura, né? Aquele projeto que reuniu vários grandes arquitetos. Mas sim, eu acho que foi um momento onde as novas estruturas, e aí eu acho que a Pampulha é um exemplo excelente dessa inovação, né? A Igreja da Pampulha, como estrutura, é revolucionária, né? Isso é uma coisa assim, realmente impressionante como aquilo foi construído no começo dos anos 40. Inclusive, tem um assunto que eu gosto sempre de falar, e eu tenho feito várias palestras falando sobre a obra, e tem um aspecto que eu acho que muita gente não sabe, que a igreja ela foi tão revolucionária para a época que o Vaticano proibiu os serviços religiosos da época, porque realmente eles não, enfim, eu acho muito bem o que a gente está falando dessa visão, né, essa ondulação desse mural junto com a curva a curvatura dessa capela é uma coisa assim que eu tenho, cada vez que eu olho, eu me emociono, e então adoro falar sobre isso. Mas então, continuando sobre a trajetória dele, com essa colaboração no escritório dos irmãos Roberto, ele recebeu a primeira encomenda de um que foi, na verdade, o maior projeto dele. Olha que incrível. O primeiro projeto do Paulo Werneck foi o maior projeto dele. Foram sete murais, simplesmente. Nós estamos vendo agora essas fotos. Eu vou falar também um pouquinho sobre esse terraço, porque tem não só pela importância histórica, mas eu estou até invertendo um pouquinho a ordem da nossa conversa, mas eu acho que não tem importância, porque esse terraço que foi construído no início dos anos 40, projeto dos irmãos Roberto, com os jardins do Boulemax, esse terraço ele foi construído, né? Foram como eu já falei, 7 murais, estilos diferentes, alguns figurativos, outros, esse abstrato, por exemplo, como a gente está vendo. E esse terraço ele foi demolido ao longo das décadas. Então, em 2015, 2017, nesse período, nós do projeto Paulo Werneck, né, a nossa família, nós fomos contactados e conseguimos reconstruir esses 7 murais, juntamente com a Isabel Ruas, que é a arquiteta com quem eu faço a colaboração, com quem executa todas as reinterpretações, reproduções, restauros do Paulo Werneck atualmente. Então, esse foi o grande...
Eu acho, assim, talvez o projeto mais abrangente no sentido de são 7 murais e logo no começo da carreira dele, que depois é, foi trabalhando, ele continuou a trabalhar com pessoas muito importantes, você já mencionou alguns deles. É muito bonito, Então essa Gaspar. é... Desculpa, pode falar. Oi? Não, eu Não, não, estava não, só não. te cortando, que é muito bonito, quer dizer, essa ousadia da época, em 42, o primeiro projeto do seu avô, de Paulo Werneck, talvez foi ter sido o maior deles, como você colocou, ou seja, 7 murais com o Jardim do Boulemax. Existia uma ousadia muito interessante, muito maravilhosa na época. Quer dizer, a gente está olhando essas fotos, você me contou desse projeto, depois do restauro pelo projeto Paulo Werneck, a gente vai falar mais sobre ele, que é muito importante para o Brasil, para a manutenção do patrimônio. Quer dizer, como que ele tinha trabalhado com os irmãos Roberto, os irmãos Roberto conheciam o trabalho dele como ilustrador, e daí muda radicalmente de escala, né? É isso que eu estou querendo te Sim, colocar aqui, sim. como que ele sai tão rapidamente, essa ousadia de uma escala. Sim, sim. Nós temos uma documentação muito extensa sobre a obra e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre... Tem um outro capítulo que é o ateliê do Paulo Werneck, mas é como eu estou dizendo, eu estou pulando, mas eu acho que tudo bem, desde que a gente consiga manter contar essa história direitinho. Mas o que aconteceu, na verdade, foi o Marcelo Roberto, nós temos uma carta, um texto do Marcelo Roberto, e ele diz, Paulo, você é um artista, um exímio artista, né, ilustrador, por que a gente não faz uma tentativa com murais e um material cerâmico, que na época ainda não era... Aí tem toda uma história de como ele pesquisou e foi acabar trabalhando com uma empresa que não existe mais, que era a Companhia Cerâmica Brasileira, que fabricava as pastilhas. Então foi como você está dizendo, realmente uma ousadia, né? Pegar um projeto seu primeiro projeto e fazer 7 murais, isso era muito a personalidade dele, né? Um homem muito ousado, corajoso e, enfim, teve eu acho que essa conexão, né, do projeto desse terraço realmente foi um impulso que, né, levou a tantos outros projetos. Não, e é bonito isso, porque ele saiu de uma escala bastante reduzida como ilustrador, quer dizer, ele era ilustrador de jornal, ilustrador de livros infantis, fazia as aquarelas, ele para uma monumentalidade desses 7 murais. E pouco depois, também, aí eu queria já entrar também, fazendo um pouco essa nossa viagem que vai e volta de um assunto para o outro, que um lado que eu também achei sempre muito interessante, que foi o nosso ponto de contato. Meu conhecimento da obra de Paulo Werneck veio pelo lado designer do Paulo Werneck, que eram escalas bastante reduzidas, e ele trabalhava aí já com o mesmo material, ou seja, trabalhava com as pastilhas cerâmicas, mas em escalas bem pequenas. Eu vou depois mostrar um pouquinho, assim, eu não estou colocando todas as fotos para não atrapalhar um pouco a nossa conversa, mas eu vou colocando ao longo de como a gente vai falando. Então, ele foi para as mesas, foi para a luminária. Como que é? E ele também conviveu, como na arquitetura, que ele conviveu com grandes mestres como Niemeyer, Lúcio Costa, irmãos Robertos, no design, sendo carioca, trabalhando no Rio de Janeiro, ele foi muito próximo do Caminho de Terreiro, então ele também conviveu com grandes mestres do design. Como é o lado designer de Paulo Werneck? Como é esse trabalho dele? Colocando no presente justamente porque tem todo esse resgate. No trabalho de design. Pois é, eu acho que outra característica que eu acho que separa ele totalmente de todos os outros muralistas, ele executou a obra, Paulo Werneck, estabeleceu um ateliê onde ele executou todas as suas obras. Tudo que foi produzido por Paulo Werneck, digamos, seja na obra musiva, seja nas mesinhas, né, que a gente está também falando agora, ele executou, diferente dos outros muralistas que desenhavam e mandavam
mosaicistas executarem, né? Então, eu contei um pouco sobre aquela descoberta daquela empresa, né, da Companhia Cerâmica Brasileira. Então, ele pesquisava muitos materiais. Ele, mais adiante, trabalhou com outras empresas, trabalhou com a Jatobá, trabalhou com a Vidrotil, né, que foi uma empresa que eu acho que tem, do meu conhecimento, as pastilhas mais lindas que eu conheço. Infelizmente, essa empresa também fechou. Mas, enfim, o Paulo Werneck, ele tinha o craftsmanship, né, que eu acho que é uma palavra difícil de traduzir, porque não é o fazer, né, esse conhecimento da técnica, porque a técnica musiva do Paulo Werneck é uma técnica, ele usava os encaixes, o corte das pedras, é uma técnica que vem de Bizâncio, tá entendendo? Então não é muito diferente de outras técnicas que eu também são válidas, mas ele realmente aperfeiçoou nós temos vários estudos sobre a forma como ele fazia o encaixe das pastilhas. Então, essa parte do fazer, esse profundo conhecimento da técnica que ele mesmo desenvolveu, eu acho que é muito importante. Então, respondendo a sua pergunta, como designer, ele produziu algumas dessas mesas que nós temos agora as reedições, né, com vocês. Essas mesas, na verdade, elas foram feitas, elas nunca foram comercializadas, elas eram peças únicas e foram feitas com o objetivo de presentear ou um cliente muito importante ou um membro da família, um amigo muito próximo. Então, era um mimo que era uma forma que ele tinha de agradar os amigos e clientes. Mas, levando mais adiante como designer, também, que eu acho que as pessoas não conhecem muito, ele desenhou muitos móveis, mas sempre para uso pessoal da nossa família, né? Ele desenhou uma casa da minha família, uma casa que foi um projeto do Marcelo Roberto, que foi feito para minha mãe, na ilha de Paquetá, que é uma verdadeira joia. Essa casa foi toda desenhada por ele, todos os interiores. Acho que você mencionou também o Joaquim Tenreiro. Ele era muito amigo a vida toda. O Joaquim Tenreiro foi um amigo assim, bem próximo do Paulo Werneck, e nós sabemos que ele executou muitos desses móveis na oficina do Tenreiro, e a gente mostrou ainda há pouco uma mesinha que é assinada pelo Tenreiro. Então, eles colaboraram, essa mesinha. Nós temos, né, em produção uma outra versão, porque ele fez duas, na verdade. Ele fez essa com o design do Tenreiro e fez uma outra com o design que está agora na linha da Etel. Mas então ele tinha, além dessa... eu acho que a melhor expressão, eu acho, é falar dele como o homem da Renascença. Ele realmente, tudo que ele fazia, ele tinha um dom de fazer e de pesquisa realmente incrível. Não, é muito legal isso, é muito bacana, porque ele era de fato o homem da Renascença. Ele reúne todas essas características, ou seja, é o artista que cria, é o artesão que produz, né? E o designer que executa tudo dentro do próprio ateliê. Então, diferente, principalmente... E a gente está falando de escalas mais monumentais, como os murais, e mesmo os murais foram feitos no ateliê dele. Então, é interessante exatamente, todos os murais foram feitos. Isso, quando você me contou, eu falei, mas como assim? Aqueles murais magnânicos, enormes, sim, foram feitos no ateliê dele. Então, o Paulo Werneck foi inovador em vários sentidos, tanto na técnica. A técnica era uma técnica antiga, de Bizâncio, todo mundo sabia, mas no uso, para trazer isso para a arquitetura moderna, né? E principalmente
principalmente na parte abstrata, que depois você vai contar um pouco mais para a gente. E também nessa figura renascentista, ou seja, de que criava como artista, executava como artesão e como designer, essa não separação entre o criar e o fazer, que até ele acabou desenvolvendo, você me contou também, várias ferramentas específicas para isso. Ele foi aprimorando essa técnica independente da escala. E tudo isso, ou seja, um homem renascentista para um mundo moderno, para uma arquitetura moderna. Ele foi o pontífice, a ponte entre esses dois mundos, não? Ele era um homem, como eu tive uma convivência muito próxima, né? Eu até vim morar em Nova York, né? Que foi no começo dos anos 80, e eu tive uma convivência muito próxima com ele, e a minha infância foi essa vivência no ateliê, e vendo ele, ajudava acho que o meu passatempo favorito era apontar os lápis dele, né, no ateliê. E então mas voltando, ele, como eu falei antes, ele era um homem de uma modernidade absurda. Inclusive, ele tem toda uma fase da carreira, chegou a um ponto, acho que mais ou menos nos anos 70, que eu acho que ele ficou meio cansado do mosaico, né? Ele já tinha feito, imagina, tanta coisa. Ele passou a trabalhar com concreto, ele fez muitos trabalhos em concreto, madeira, inclusive tinha um domínio muito grande do trabalho com madeira, e posteriormente, no final, ele trabalhou muito com vitrais, ele fez muitos vitrais. E esses vitrais ele fez com resina acrílica, né? Ou de poliéster, tem que verificar, mas tem que fact-check. Mas eu acho que, enfim, era um trabalho de resina que era um material, na época, totalmente novo, e ele estava lá pesquisando, e, enfim, eu acho que é muito importante essa faceta dele de estar sempre querendo uma coisa nova, né? Inovar. Isso é fantástico. Acho que essa é uma marca importante, assim, de tudo que eu já li sobre o trabalho do Paulo Werneck, sempre vinha essa palavra inovação, quer dizer, ele foi inovador dentro de uma técnica milenar, conhecida, mas ele inovou na forma de fazer, inovou na estética, e de fato fez essa ponte entre o que faz o homem renascentista com a arquitetura moderna. Então, o trabalho dele é muito inovador em vários aspectos. Conta um pouco para a gente desse ateliê que era mágico, que fazia. Vou até colocar algumas fotos de tudo. Eu fiquei muito impressionada vendo fotos quando eu conheci, quando você me falou do ateliê, o que a escala monumental que saía desse ateliê pequeno, que era no subsolo de um prédio que era como fala, um abrigo antiaéreo, um prédio de 45. Conta um pouco do ateliê. Um bunker, né? Acho que a gente chamaria de um bunker, né, hoje em dia. Esse prédio, quando ele comprou o apartamento, que aliás nós... Gaspar, acho que você ficou sem som de novo. Gaspar? 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 Eu não estou te escutando. Você está sem som. Agora sim, agora está tudo certo. Deve ter alguma coisa dessa conexão aí, porque do meu lado não cai. Eu não sou... eu gostaria de poder explicar, mas não estou sabendo. Não tem problema. Vamos voltar para o bunker. Vamos voltar para o bunker. Pois é, eu estava dizendo que esse ateliê, ele
acabou sendo o Paulo Werneck comprou porque depois de um código na época da guerra que exigia os prédios terem um abrigo antiaéreo, esse espaço foi disponibilizado e ele comprou esse ateliê e foi onde como eu falei, ele produziu toda a obra. Esse ateliê, nesse ateliê, ele tinha uma equipe muito grande que ele chamava na medida que entravam os projetos grandes e tinha as entre-safras e tinha, digamos, a alta da produção. Nós tivemos uma grande sorte, a nossa família, porque depois que ele faleceu, esse ateliê ficou intacto com tudo dentro. Então, nós tivemos uma grande sorte em ter acesso a praticamente toda a vida profissional dele, guardada nesse ateliê, todos os projetos preparativos, né, os desenhos que ele criou, tudo guardado e, inclusive, documentos e toda essa história que a gente agora está podendo contar, porque estava lá. Então, esse ateliê é onde ele produziu, como eu falei, toda a obra, inclusive um estoque muito grande de pastilhas que nós ainda usamos em alguns casos, ou seja, a referência de cor, ou mesmo, por exemplo, no restauro, quando houve o restauro da Igreja da Pampulha, se não me engano, que foi mais ou menos em 2005, nós fornecemos as pastilhas originais. Então, mas não sei se eu respondi todas as perguntas sobre o ateliê. Não, acho que respondeu, assim, mais do que pergunta, é uma curiosidade. Eu queria dividir, porque eu fiquei fascinada quando eu vi as primeiras fotos, quando eu soube desse ateliê, de um local inusitado, né, como você mesmo disse, de um bunker, de um abrigo antiaéreo, num prédio carioca, de 1945. E quando vocês retomaram o ateliê por conta do projeto Paulo Werneck, eu queria entrar agora nessa história, você me contou o que achou e você me mostrou, eu vi aquelas paletas de cores com as cerâmicas, ou seja, para mim, como eu disse, entrar num universo mágico, quase como você viajar numa cápsula do tempo e encontrar tudo intacto, que eu que trabalho muito com esse resgate da história do design brasileiro, é muito raro, poucas famílias têm tudo isso preservado, porque o tempo vai se perdendo e no Brasil a memória é difícil e a família de vocês teve esse privilégio. Quando você mostrava as pastilhas originais, todo o grande material, quer dizer, quase como se tivesse parado no tempo e no espaço. Por isso que eu quis trazer essa experiência que eu achei muito interessante, muito emocionante de vocês como família. Esse trabalho, na verdade, começou... primeiro, a minha mãe, que filha única do Paulo Werneck, artista também, muito próxima dele, que conhecia toda a história. Então, ela foi a primeira a entrar no ateliê, abrir as gavetas e começar o trabalho de catalogar, enfim, fazer o registro, né, de toda essa obra. Onde nós tínhamos, como eu falei, acho que eu já mencionei, quase que 300 originais em guache, né, que estavam no ateliê. E mais adiante, esse trabalho ele se profissionalizou, porque a minha irmã, Cláudia Saldanha, que hoje em dia ela é diretora do Paço Imperial, no Rio de Janeiro, ela tomou as rédeas desse projeto e com um patrocínio da Petrobras nós conseguimos, essa foto é maravilhosa, que mostra a escala de cores. Ela conseguiu um suporte financeiro para a gente poder justamente primeiro restaurar todos os originais e montar toda essa história que virou um livro, que você tem uma cópia. Infelizmente, esse livro não em publicação, mas nós temos projeto agora de fazer um novo. Mas esse projeto, essa recuperação, virou uma exposição, que foi a primeira exposição no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, e essa exposição viajou para outros museus muito importantes, o Pinacoteca de São Paulo,
2 anos depois, Brasília, na Caixa Cultural, e a última exposição no Brasil foi no Museu da Pampulha, que foi, digamos, No Recife também, né? Como assim? No Recife também, acho que foi Pampulha e Recife, né? No Recife nós fizemos uma mostra pequena, porque no Recife, ele tem uma empena no prédio do Banco do Brasil, que é, talvez, eu tenho quase certeza que é a obra maior em termos de dimensão desse mural, uma fachada no Recife. Mas sim, lá no Mamã, que é o Museu do Aloysio Magalhães, no Recife, foi uma mostra pequena. Então, a última exposição foi no Museu da Pampulha, foi, como eu estava dizendo, meio que uma chave de ouro, né, fechar esse ciclo das exposições. E agora, com esse trabalho que eu estou fazendo junto com a Cláudia, nós temos levado a obra dele, já fizemos ele participou de uma exposição no American Society, em Nova York, uma exposição aqui em Miami, no Wolfsonia Museum. E nós estamos, inclusive, com uma exposição já fechada, mas está agora no limbo, né, como a nossa vida toda. Está tudo on hold, não tem jeito. Tudo on hold, no limbo, aliás, limbo talvez não seja boa palavra. On hold, tá? Obrigado. Essa exposição já está confirmada para o Museu Mar, no Rio de Janeiro, que é um museu maravilhoso, e espero que a gente possa... Estava confirmada, aliás, essa exposição para coincidir com o Congresso Internacional de Arquitetura. Arquitetura, que também foi adiada. Ia ser agora em julho, né, no Rio de Janeiro. Então, essa exposição, nós esperamos que a gente possa finalmente instalar, e eu acho que vai ser muito bacana. Gaspar, mas eu queria colocar um aspecto tão importante desse. Eu sou apaixonada pelo projeto Paulo Werneck, porque ele tem 3 pontos para mim fundamentais. Vocês, enquanto família, preservam muito a memória do Paulo Werneck. Enquanto projeto, então, são muito atuantes no restauro do patrimônio nacional, Sim. do patrimônio. Tiveram vários projetos, como o próprio, você citou a Igreja da Pampulha, o próprio terraço do IRB, entre outros. Quer dizer, você é muito ativo também num projeto de restauro, que é raro no Brasil, é raro você ver essa proteção e esse restauro do patrimônio. E, por fim, aí entra a inovação. Você, como seu avô, primeiro é um grande designer, acho que a família toda de vocês está ligada à arte, né, de várias maneiras, a família toda, mas você tem feito um trabalho inovador, que, de novo, é essa ponte que a gente falava lá atrás, só uma outra ponte agora, ponte no sentido de conexão. É uma reinterpretação. O seu avô foi um artista da arte, passou para uma arte em escala maior, como muralista, e você, através dos desenhos da obra, do legado do seu avô, pode reinterpretar esses desenhos em outros formatos, em outras escalas, com maestria e com propriedade. Eu acho que maestria é o talento seu como design, e propriedade é você ser da família, tendo convivido, conhece quase que pelo sangue, pela pele a obra. Queria que você colocasse esses pontos que eu acho muito importante do projeto Paulo Werneck, em especial esse último, que é o seu trabalho. Eu vou mostrar aqui alguns trabalhos de reinterpretação, porque é inovador. Isso é uma nova maneira, uma maneira contemporânea da gente preservar a memória, preservar o legado, mas com essa ponte para os dias de hoje, porque nem tudo você consegue viver no passado, né? Pois é, Elisa, quando o projeto Paulo Werneck já estava andando, né, já tínhamos realizado a exposição no Paço Imperial, na Pinacoteca, enfim, eu participei na produção dessas exposições, mas ao longo desse tempo eu ainda estava trabalhando com a minha carreira de design. Meu trabalho durante mais de 30 anos foi na indústria da moda, e aos poucos eu fui realmente montando um projeto meu, porque eu sabia, quer dizer, no meu entendimento,
a obra do Paulo Werneck, que está nos muros, né, está nas paredes e está nesses lugares que nós estamos falando, icônicos, mas ela não tem, o público não tinha acesso a esse. Então, para mim, era muito importante, como designer, levar a obra a um público. E, no caso, eu fico super contente com a nossa parceria, porque eu consegui... Bom, primeiro eu consegui profissionais de qualidade para executar o mosaico, que é um trabalho muito difícil. Ele começa, inclusive, o começo dessa história, que eu pulei esse capítulo, eu fiz um projeto que o meu contador até ele falava, não, Gaspar, tudo bem, isso é um laboratório, você vai fazendo e depois a gente vê como é que isso vai ficar financeiramente. Mas era um projeto de... Eu peguei as pastilhas originais, contratei um assistente que tinha trabalhado com o Paulo Werneck para fazer as primeiras reproduções. Você deve se lembrar disso, foi um projeto muito romântico e... foi super fascinante, mas eu mais a seguir eu falei, não, agora a gente tem que arranjar uma forma de ter uma produção que a gente possa atender aos pedidos que entrarem. Foi quando eu consegui, eu iniciei meu trabalho com a Isabel Ruas, da Oficina de Mosaicos, que hoje em dia é a minha autorizada a fazer as reproduções, os restauros e as reedições. Queria completar também sobre a minha atuação como designer. Eu, como tive uma grande vivência com meu avô, eu me sinto bastante capaz e na verdade, uma responsabilidade muito grande, mas que eu tenho orgulho, de ter, digamos, eu vou usar um termo em inglês, né, um creative license, por exemplo, para fazer uma luminária como essa que a gente mostrou, para fazer uma bandeja usando... exatamente, usando um mural do Paulo Werneck, mas todas essas peças que a gente tem agora, que eu estou produzindo com vocês, peças que essas peças inventadas do nada. Essa bandeja, por exemplo, que a gente está vendo aqui, e essa caixa, elas têm origem numa bandeja que o Paulo Werneck usava como... eu acho que tem como é que se diz? A gente tem essa... eu sinto essa conexão, me sinto super confortável nessa produção de releitura da obra, né, digamos assim. Sem dúvida. Não, essa ponte que eu mencionei no início, que eu acho muito interessante, que é um jeito contemporâneo de traduzir e de perpetuar o trabalho. Então, eu estava tentando mostrar aqui, para uma sequência um pouco mais lógica, esse mural do Palácio Itamaraty, de 61, depois a bandeja com o mesmo mural, e depois uma outra aplicação. Então, são... um backsplash, né? Um bar, num apartamento aqui em Miami. Esse foi um projeto do ano passado que nós terminamos. Nós trouxemos a equipe de São Paulo para instalar esse projeto. No caso, esse backsplash, ele é uma reprodução, ele é feito, inclusive, na escala do mural do Itamaraty. Quer dizer, sempre que eu posso, eu me mantenho fiel à obra o mais possível, né? Além das cores, a dimensão, a proporção, eu procuro não mudar. Em alguns casos, eu crio em cima, tá entendendo? Como eu estava dizendo, eu me sinto muito confortável e eu tenho certeza pela minha história com meu avô, pela vivência que eu tive com ele, que ele lá em cima ele está dizendo, ok, vai em frente, é isso aí, tá legal. Tá entendendo? Não, seguramente. Aqui a gente tem um outro mural que, para mim, é um dos prediletos, que é até a capa do livro, que é o mural do Banco Boa Vista, de um projeto Niemeyer. E acho que essa parceria do Niemeyer com seu avô, nesses projetos de banco, até eu li, não sei se foi o Lauro que escreveu ou quem escreveu, que eles trouxeram outros ares para aquela
imaginário sisudo de um banco, né? É, Então, eles trouxeram realmente beleza e arte, e aí depois a sua reinterpretação para uma luminária, mas luminária também era uma tipologia que seu avô trabalhava. Então, as reinterpretações, elas têm toda uma base, elas têm toda uma técnica. Então, isso eu queria deixar um pouco claro porque a gente tem muita gente que entende do nosso universo de arquitetura, de design, de autoria, a entender os limites da sua atuação como designer. E o que eu disse no início, a propriedade, quer dizer, além do talento como designer, tem a propriedade de conhecer a fundo, conhecer, como eu disse, de alma e de pele, a obra do Paulo Werneck e traduzir para o hoje em objetos e acessórios que possam ser, que são contemporâneos, né? Que são sim, de 2000, de 2020, e obras que eram de 1940. Então, sim. essa inovação do projeto Paulo Werneck, que você, junto com a sua irmã Cláudia Saldanha, trouxeram muito, quer dizer, é um projeto muito consistente, é muito bonito, serve como exemplo para muitas famílias de como cuidar e trabalhar do legado, com legado, não? Essa paixão pela obra, né, por esse legado, é que gerou tudo isso. Então, é um projeto colaborativo da nossa família toda, né, como eu falei, da minha mãe, da Cláudia, enfim, todos nós contribuindo, porque realmente, sem esse trabalho, a obra do Paulo Werneck, como ela está apenas nas paredes, e tem um aspecto também que eu acho singular sobre a personalidade. Ele era um homem, apesar de ser um homem magnético, um homem de uma presença incrível, ele era um homem super low-key. Ele nunca foi uma pessoa que tinha um interesse em se projetar. E ele assinava os murais de uma maneira muito singela. Era P.W. e acabou. Essa, digamos, simplicidade ou singeleza, eu já não tenho mais, não estou pensando no adjetivo, que é muito peculiar. Quem conheceu Paulo Werneck sabe que isso era o jeito dele. Isso acabou indo contra a difusão da obra, porque, só para te dar uma ideia, quando nós participamos da reforma da Igreja da Pampulha, até então, os historiadores achavam que aqueles murais externos da capela, né, achavam que era do Portinari, porque era PW, é PW. Então, eu acho que essa necessidade de divulgar a obra e mostrar como ele foi importante, né, na arquitetura e a contribuição dele para o modernismo, é o que nos move, é o que nos leva a todo esse trabalho que é fascinante, né? Nosso tempo está acabando aqui. A gente tem 2 minutos. Eu vou só mostrar algumas imagens que eu queria que você comentasse. Esse é no Senado de Brasília. Pouca gente sabe, a gente quase não falou do trabalho figurativo, mas essa obra do Maracanã também acho que é importante você colocar. E que mais você gostaria, assim, de nos dizer, Gaspar, sobre a obra do seu avô, sobre Paulo Werneck, sobre você? Nossos minutinhos finais. A gente tem 3 minutinhos, 2 minutinhos aqui. Bom, eu continuo. Eu já falei agora da exposição do mar, então todo mundo fique atento, porque vai acontecer, né, no momento que for possível. Eu continuo fazendo reedições dos murais. Eu terminei agora um grande projeto, já estou talvez no meu 4º projeto aqui em Miami. Então, esse trabalho de reedição, reinterpretação, é o que vai manter a obra dele viva, e o conhecimento da importância desse legado dele para o modernismo. Não tenho como te agradecer o suficiente. Estou procurando uma foto linda do seu gato na mesa predileta dele, que também é uma das minhas favoritas, que é um trabalho seu de reinterpretação muito bonito. E como eu disse no início, Gaspar, primeiro é um privilégio. Primeiro, acho que essa viagem, esse passeio que a gente fez através
da obra de Paulo Werneck, ele é um passeio belo, é uma promenade assim, através da beleza dos murais. Muitos comentários aqui perguntando se também se as aquarelas atrás de vocês também eram do seu avô de Paulo Werneck, também é, acho que o seu backdrop, seu fundo todo é Paulo Werneck. E depois de trazer como conceito, como mensagem, a importância da obra de Paulo Werneck para o modernismo brasileiro, para o diferencial da arquitetura brasileira, a parceria dele de muito tempo com o Niemeyer, com os irmãos Roberto, quer dizer, a nossa arquitetura ganhou muito com a obra de Paulo Werneck. E esse reconhecimento, apesar dele ser muito low profile, muito singelo do PW, vocês, através do projeto de Paulo Werneck, conseguiram trazer e para a gente reconhecer, a gente precisa conhecer. Então, foi uma aula que você nos deu hoje. Muito obrigada. É sempre um prazer falar de Paulo Werneck, mostrar Paulo Werneck, falar com você, que é um grande amigo, querido, e que eu tenho muito, muito respeito pelo projeto e muita admiração por que vocês têm feito com o legado do seu avô. Parabéns. Obrigado, Elissa. Peço perdão pela tecnologia, as falhas da tecnologia, mas foi um grande prazer conversar com você e vamos continuar, né? Tem muita coisa ainda pela frente que a gente vai fazer. Estou super feliz. Eu também. Vamos lá, vamos aguardar a exposição do mar, que esse lado volte ao normal, que nós possamos nos deliciar ao vivo e a cores com a obra de Paulo Werneck. Quem quiser saber mais, pode me contactar diretamente no Instagram da Etel ou com você no seu Instagram, que está aqui, Gaspar Saldanha. Com certeza será um prazer para nós dois continuarmos esse assunto, não, Gaspar? Beijo, obrigada. Tchau, querida. Obrigado. Tchau. Obrigado a todos.